Agora, as pessoas estão precisando colocar isso numa proporção de que a gente está falando, gente, de 4 mil crianças assassinadas. Nunca teve tanto trabalhador da ONU assassinado em nenhum processo militar no mundo. Então, é outro nível, outra proporção. Cara, mas sabe onde eu acho que tem uma mistura? Porque a guerra, ela é cruel. Não tem bonzinho na guerra. Quando você tá num lugar que as pessoas estão se matando, não tem um bonzinho ali. E quando você pega, por exemplo, Israel, que tem vamos falar, uma organização, uma força, uma estrutura muito melhor do que o Hamas tem, eles conseguem fazer situações em que houve um planejamento e que nesse planejamento aconteceram falhas. Entendeu? Essa é a justificativa. Olha aqui, a gente planejou, mas é uma guerra e então, infelizmente, alguns civis entraram nesses números. Né? Mas o nosso planejamento era especificamente esse. Ele consegue, de alguma forma, entregar uma justificativa sobre os atos. E essa semana, vários repórteres... Né? Ontem. Foi ontem. Receberam imagens lá que são 40 minutos, onde eles relatam... Parece que Israel chamou esses repórteres para uma sala mostrar que não houve ali, vamos falar, por parte do Hamas, uma outra intenção, se não entrar ali e realmente, vamos falar, judiar das pessoas. 40 minutos de barbárie passando ali, de barbárie. Né? Então, assim, você percebe que nessa hora... Guerra é guerra, eu não estou falando que tem um lado certo ou errado, até porque eu já falei isso outras vezes. Só quem está lá dentro é que vai entender por que está fazendo o que está sendo feito. Mas Israel, pelo menos, consegue demonstrar alguma, vamos falar, benevolência ou falhas. E do outro lado, não. Quando ele mostrar do outro lado agindo, ele mostra que realmente ele vem com a força de mastigar as pessoas, sabe? Jogar dentro de um moedor ali. Sabe, Roberto, isso é muito importante, cara, porque... Se a gente para pensar, o que é o equivalente às armas de destruição em massa do Iraque hoje? Que isso é propaganda de guerra, né? Propaganda de guerra não é jornalismo. É uma tática militar que comandantes militares perceberam muito rápido que se você desestabiliza a moral do seu oponente, você tem mais chance de vitória no terreno. Se você inibe o apoio comunitário àquela força de resistência, você tem mais chance de vitória no terreno. Se você inibe o apoio internacional naquela força ali, você tem maior chance de vitória no terreno. Se você estimula a moral do seu próprio exército, colocando uma ameaça, desumanizando o outro, tratando como monstros, você tem uma maior chance de vitória no terreno e, principalmente, você consegue que o seu exército cometa as maiores atrocidades acreditando que estão numa grande luta de libertação, ou pela justiça, pela democracia, até pela paz. Né? Então, no fim das contas, a propaganda de guerra ela age, nesses momentos, com muita capacidade. Israel é um estado que se especializou nisso. O lobby israelense espalhado pelo mundo tem uma série do Intercept chamada O Lobby, que explica muito bem como isso funciona a partir de agências mesmo que estão no Brasil disfarçadas de ONGs, nos Estados Unidos disfarçadas de ONGs, e que se infiltram de fato em todos os setores da sociedade para construir reputações de pessoas que trazem a ideologia sionista dentro das suas crenças e das suas formas de ver a política, e destruir reputações de quem não traz, de quem tem posicionamentos anti-sionistas ou contra o Estado de Israel, e gradativamente eles vão assumindo postos importantes também na geopolítica, nas organizações multilaterais, nos estados nacionais. Isso eles vão gerando capacidade, vão controlando veículos de imprensa. Não é à toa, assim, quando a gente analisa a cobertura do Fantástico, que no primeiro domingo depois do 7 de outubro, cobriu por mais ou menos 50 minutos, né? Acho que 55, se não me engano. Eu fiz um vídeo que teve mais de 2 milhões de visualizações, onde eu analisava a cobertura do Fantástico lá, onde eu contabilizei o tempo. E era algo que, assim, nem 6% do tempo falou a perspectiva do povo palestino, e todo o restante era a perspectiva de Israel. E do povo palestino era meio que assim, ler uma nota, ou então falar da perspectiva deles só no sentido de que o Hamas disse isso, como se o Hamas fosse a única força política presente na Palestina, como se fosse um consenso, o Hamas. E entra até no que você falou também, Rodrigo, sobre a questão das manifestações. A gente fez o maior ato da história do Brasil em solidariedade à Palestina, portanto vai ser uma coisa ampla. E da mesma forma que em qualquer manifestação tem gente deslocada, pode sim ter gente que não compreendeu algo que a organização do ato está dizendo o tempo todo, que antisionismo não pode ser confundido com antissemitismo. O antissemitismo é algo que a gente condena, que a gente não pode permitir. Eu rodei muitas mesquitas, escolas, universidades, território de quebrada, periférico, para a gente mobilizar para esses atos.
em todos eles, sem exceção, a gente falava, gente, não vamos confundir uma coisa com a outra. O povo judeu é vítima do sionismo. Assim como, em vários momentos, o povo cristão foi vítima do que líderes faziam em seu nome. E até hoje eu considero que são também. Uhum. E no fim das contas, a gente sempre ressaltou isso. Pode ter gente que confunde isso? Pode, mas também é nossa tarefa e nós temos que assumir a responsabilidade das pessoas que mobilizam e organizam esses atos de educar essas pessoas. Porque não dá para, num processo de luta por libertação, acabar defendendo processos que são racistas, que são opressores. Isso não pode estar confundido com a causa da paz, que é o que, sobretudo, o sentido geral das manifestações é pela paz, é pelo cessar-fogo, mas uma paz verdadeira, livre de genocídio, mas livre da ocupação militar, respeitando os territórios do direito internacional e descolonizando aquela região, acabando com o apartheid, com o processo de colonização, com uma ideologia racista e supremacista sobre aquele povo. Então, a organização das manifestações é sempre muito bonita. Pode ter uma organização ou outra que destoa disso, que vai fazer uma defesa muito minoritária de exaltar determinada ação, determinado grupo. Isso não é a linha geral e isso não é algo que as pessoas concordam. Quando a gente está na manifestação, a gente vê famílias inteiras de pessoas refugiadas, de pessoas das comunidades árabes, de pessoas das quebradas que entenderam que esse é um processo que o mundo inteiro está debatendo. Isso impacta o futuro da humanidade, inclusive nosso futuro aqui também. Então as pessoas estão indo nos atos de solidariedade ao povo palestino, entendendo que esse é um momento decisivo para todo mundo, não é só para quem é palestino ou para quem é de algum país árabe, não. Isso diz respeito diretamente a nós, porque o Brasil importa armas de Israel, importa inteligência militar, equipamentos de espionagem, importa também processos de doutrinação e processo de treinamento militar, capacitação militar, utiliza nessa capacitação militar tanto a doutrina de espionagem, tanto a doutrina de controle de distúrbios civis, tanto a doutrina de interrogatório forçado, portanto tortura, que eles aplicam contra o povo palestino lá. Então, diz respeito a todo mundo, né? Tem um grito muito presente nas manifestações que é: chega de chacina, PM na favela, Israel na Palestina. Porque a relação é diretamente essa. O mesmo armamento que é usado lá é usado aqui, contra a nossa população, principalmente a juventude preta e periférica. Então, no fim, as manifestações estão buscando a paz. A gente sabe que toda manifestação vai ter gente deslocada, vai ter gente infiltrada, inclusive, e a gente vai tentar lidar com isso da melhor forma. Não pode mudar o sentido geral de que o mundo inteiro está se mobilizando contra duas nações extremamente poderosas militarmente e economicamente, que não querem a paz, que querem impedir o cessar-fogo de todas as formas, e que utilizam sua força diplomática para mobilizar o G7, mobilizar principalmente os países europeus, utilizam sua força militar para ignorar qualquer coisa do direito internacional. Então, era uma coisa que era impensável, assim, Roberto e Rodrigo, a gente pensar que no auge de um processo de agressão imperialista, Estados Unidos e Israel teriam tantas derrotas políticas, por exemplo, como foi na ONU. Pensar que a Rússia propõe logo no começo uma resolução de cessar-fogo, que foi rejeitada, principalmente por ter sido proposto pela Rússia também, né? Sim. E aí muitos países não iam concordar. O Brasil toma um gesto, toma uma decisão tática de propor uma resolução um pouco mais simples que essa. Ao invés de um cessar-fogo, uma pausa humanitária. E aí, a resolução apresentada pelo Brasil tem 12 votos a favor, 2 abstenções, que é a Rússia, que apresentou a outra resolução, então é natural que se abstenha, e o Reino Unido, que não queria votar para não contrariar os Estados Unidos, tem 1 voto contra, que é os Estados Unidos com poder de veto, e que veta aquela resolução do Conselho de Segurança. Como isso ficou tão escancarado, e é raro isso acontecer no sentido do Conselho de Segurança dos Estados Unidos ser esmagadoramente derrotado, convoca uma Assembleia Geral da ONU. Na Assembleia Geral da ONU, a votação é ainda maior. 120 países por uma pausa humanitária contra 14 que são contra essa pausa humanitária. Uhum. E aí, Estados Unidos e Israel simplesmente ignoram, como ignoram todos os outros os relatórios da ONU que falam que Israel comete crime de apartheid contra aqueles povos, da Human Rights Watch, da Anistia Internacional, que é um Estado pirata. A gente diz isso, que é um Estado que não respeita as regras do direito internacional. Há anos, desde 1948, quando, numa das primeiras resoluções da recém-criada ONU, desrespeitou a resolução que tratava do direito de retorno do povo palestino às suas terras expulsos ali de 47 até 48. Depois ainda continuou expulsando até 1949 e, sinceramente, nunca parou desde então. Então, a gente está falando, de fato, de um Estado que se arvora no direito de ignorar tudo que todas as cortes internacionais dizem, tudo que a organização criada no mundo para promover a paz depois da Segunda Guerra Mundial define, tudo que a maioria dos outros países do mundo definem,
se arvorando ali num poder de veto dos Estados Unidos no Conselho de Segurança e depois numa deslegitimação da ONU que Israel faz sistematicamente. Agora, não só depois dessa derrota diplomática esmagadora, Israel falou que a ONU está com a credibilidade comprometida porque é antissemita, sendo que está pedindo uma pausa humanitária. Além disso, Israel começou a pedir a destituição do secretário-geral da ONU, que esteve em Rafah, na fronteira do Egito, para tentar fazer passar caminhões de ajuda humanitária. No dia que ele estava, ele só conseguiu fazer passar 20 caminhões. Isso foi uma humilhação, assim, uma situação muito constrangedora para o secretário-geral da ONU. Assim. Ele mesmo não conseguiu entrar em Gaza. Então, quando ele falou, olha, a Gaza está virando um cemitério de crianças, ou o que está acontecendo são crimes contra a humanidade. Israel, ao invés de absorver isso e falar, passamos da conta, ele fala, não, o secretário-geral da ONU é antissemita e a gente exige a destituição dele.